Bom dia a todos. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2020. Estamos iniciando mais um devocional. Nessa manhã, estudando as parábolas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E hoje nós vamos estudar sobre a parábola do amigo importuno. Que Deus abençoe e sejam bem-vindos a todos. Que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe. A Igreja Hebron também está no YouTube. Se caso você ainda não fez a sua inscrição, acesse o nosso canal no YouTube, faça a sua inscrição, acione o sininho para você receber as nossas publicações. Você também pode fazer comentários, que você possa aproveitar cada publicação que nós colocamos no YouTube. Sejam bem-vindos, bom dia a todos, a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma semana, mais uma segunda-feira, de bênção e de glória, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos ouvindo ao fundo Ademar de Campos, Amigo de Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Souza, da família dele, dos irmãos do Jardim Queralux, que fizeram um culto ontem abençoado, e que alegrou os nossos corações e falou muito ao coração de cada um de nós. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Bom dia a Tati, a Paloma, a Maneide, o Laurêncio, quem mais está por aí? Bom dia a todos, Deus abençoe. Estou vendo 5 pessoas junto comigo por enquanto. Hoje nós vamos estar vendo uma parábola muito bacana que está em Lucas, no capítulo 11, a parábola do amigo importuno. Sejam bem-vindos, Deus abençoe, a paz do Senhor. Você que estiver com a tua Bíblia, pode abrir a tua Bíblia em Lucas, no capítulo 11, para que a gente possa meditar na parábola nessa manhã. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Ademar de Campos, amigo de Deus. De Jesus. A Su tá aí ao vivo, tô vendo a Su. Acho que aquela fotinha deve ser do Rodrigo César, apareceu ali. Bom dia, Su, bom dia, Rodrigo César. Deus abençoe, sejam bem-vindos à paz do Senhor. No coração viver sempre em comunhão. Vamos abrir nossas Bíblias então, irmãos, na parábola do amigo importuno, que está em Lucas capítulo 11, versículo 5 em diante. Já estão com as suas Bíblias abertas? Não há nada melhor do que ser amigo de Deus, Tem um ditado que diz que quem tem amigo tem tudo. Então quem tem amigo de Deus tem uma porção dobrada desse tudo, porque Deus não nos deixa faltar nada, Louvado seja o nome do Senhor, pela bondade e pela grandeza dele. O Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 11, a partir do versículo 5, diz assim: Disse-lhes também, se alguém tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: Amigo, empreste-me 3 pães, pois um amigo me chegou de viagem e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro de casa responder: Não me incomodes, a porta já está fechada, eu e os meus filhos já nos acomodamos para dormir, não posso levantar para te atender. Eu vos digo que, mesmo que não se levante para dar pães por causa da amizade, ele se levantará por causa do incômodo e dará quantos pães o outro precisar. Vamos orar? Pai, no nome do teu Filho Jesus Cristo, que nós queremos te agradecer por mais essa manhã, por mais esse dia de outono, mas um dia ensolarado, um dia lindo que o Senhor nos preparou. Esse é o dia que o Senhor nos fez, alegremos-nos nele. Obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelos irmãos que já estão de pé, trabalhando, outros já administrando as coisas nos lares deles, mas alguns estão apenas ouvindo a live, Pai. Não estão nem olhando para a tela do celular ou do notebook, da TV, mas apenas ouvindo, Pai. Que essa mensagem, essa palavra seja abençoadora nas nossas vidas nesse dia, nos dê graça e força
É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmãos. Então, essa parábola, né, do amigo importuno está em Lucas, como a gente leu, capítulo 11, versículo 5 ao 8. A gente tem que sempre buscar o contexto da parábola, né? A gente vai ter que entender o que a parábola está querendo nos falar. E você pode observar que logo aqui no início do capítulo 11, fala que Jesus ele está orando, e assim que ele termina de orar, um discípulo fala para ele, né, para que ele os ensinem a orar também. E ele está orando a oração dominical, né? E a palavra dominical no latim quer dizer a oração do Senhor, né? Que é o Pai Nosso. Então ele está orando o Pai Nosso, e esse discípulo pergunta para ele, pede para ele: Senhor, nos ensina a orar, nos ensina a orar. Então na sequência cronológica, né, para que nós cheguemos aqui onde nós estamos, Jesus ele veio numa viagem lá desde o capítulo 9, né, daqui de Lucas. Ele vem viajando, e Lucas vai relatando que ele vai passando por diversas cidades, por diversos lugares, vivendo diversas situações, né? Então ele passou por Jerusalém, ele passou por Jericó, e agora ele chegou na cidade de Betânia. Ele está na cidade de Betânia, ele está orando ali com os discípulos, e os discípulos vão pedir para que ele os ensinem a orar. Então, depois eu leio que a Tati, deixa eu ver o que a Tati escreveu aqui, só um minutinho. Como faço para tirar a legenda? Paloma Paz, me ajuda. Ela te ajuda aí, depois ela fala com você. Então, no versículo 1, né, a gente vai ler aqui, ó. Jesus estava orando em certo lugar. Então, na cidade de Betânia, ele estava orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os discípulos dele. Então, Jesus ele vai contar essa parábola após ele ser perguntado, ele ser questionado por um dos discípulos que pedia que os ensinassem a orar. Então, essa parábola está tendo esse contexto, né? Ele pede para que o Senhor os ensine a orar, e o Senhor vai contar uma parábola com relação à oração. Mas, para a gente poder entender, né, uma forma mais ampla, né, a explicação dessa parábola, nós temos que recuar ainda mais, né? Eu sempre falei para vocês de contexto imediato e contexto remoto. Então, a gente tem que ter um contexto remoto, né? Distanciar um pouquinho mais da parábola para poder entender o que Jesus está ensinando, né, a esse discípulo que pediu que o ensinasse a orar. Então, a gente tem que recuar e voltar para o capítulo 10. Aqui no capítulo 10, do versículo 25 até o versículo 37, Jesus conta a parábola do bom samaritano. E qual que é o contexto da parábola do bom samaritano? O amor ao próximo. Na sequência, aqui do versículo 38 ao versículo 42, Jesus está na casa de Lázaro, com Marta e Maria, né? E aqui, qual que é o contexto do que aconteceu na casa deles? Marta estava recebendo Jesus, Marta estava sentada ouvindo Jesus, e a Maria trabalhando ansiosamente, trabalhando. E aí ela questiona Jesus para que Marta pare de ouvir Jesus e vá... que Maria, né? Que Maria para... Maria estava sentada, né? E a Marta estava trabalhando. Que a Maria parasse de ouvir a Jesus e fosse também trabalhar. E aí ele fala que não, que ela escolheu a melhor coisa. Então a gente observa nesse trecho que Jesus está falando da importância de ouvir a palavra do Senhor. Então, no primeiro ponto, a importância do amor ao próximo. O segundo ponto, a importância de ouvir a palavra do Senhor. E agora aqui no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 13, Jesus vai ensinar o seguinte: a importância de orar e como nós devemos orar. Então, a gente, juntando essas ideias, né, a gente observa o seguinte, nós vamos entender o seguinte, que o amor ao próximo, que ouvir a palavra de Deus e orar corretamente, essas coisas estão totalmente entrelaçadas, estão totalmente ligadas umas às outras. Então, o amor ao próximo, ouvir a palavra de Deus e a forma de orar, de uma forma diligente, de uma forma importante, estão totalmente ligadas. Vamos relembrar novamente a parábola. Na parábola, Jesus diz o seguinte, que um amigo,
ele já estava na casa dele, já era tarde da noite, era meia-noite, o texto fala que era meia-noite, e de repente ele recebe um outro amigo que chega de viagem na casa dele. E é lógico, naquela época, ainda hoje, né? Uma forma de ser um bom hospitaleiro, de receber bem as pessoas, é você servir as pessoas. E esse amigo que recebeu, esse viajante, amigo que bateu na porta dele meia-noite, ele não tinha como oferecer um pão para aquele amigo comer. E o que ele faz? Ele sai da casa dele, ele vai até a casa de um outro amigo que mora próximo à casa dele, e ele começa a bater a porta, pedindo para aquele amigo o socorro, aquele amigo o ajude, para que ele possa servir aquele amigo viajante que chegou à casa dele. E o texto nos diz, Jesus nos contando na parábola, que o amigo que está dentro da casa, ele resolve falar para o outro amigo que está do lado de fora: não me incomode, eu já estou deitado, meus filhos já estão deitados, a porta já está fechada, então eu não vou te atender, né? Para de me incomodar, para de ficar gritando aí fora. Mas Jesus termina falando o seguinte, que pela insistência, aquele amigo não o atendeu nem por causa da amizade, o atendeu por causa da insistência. Ele permaneceu ali gritando à meia-noite à porta da casa daquele amigo, pedindo que ele desse 3 pedaços de pães. E ele fala ainda, acrescenta mais ainda, que ele não dará somente o pão, ele vai se levantar. Por causa do incômodo, ele não vai dar somente o pão, ele vai dar tudo o que ele precisar, os pães e tudo o que ele precisar. Então, além daquilo que ele pediu. Então, para a gente poder entender, Jesus está falando essas casas que eram no campo, as casas que viviam as pessoas no campo, as casas eram distantes. Como que eram as casas naquela época? Eram pessoas pobres, as casas eram pequenas, elas tinham apenas um cômodo, e de um lado era a cozinha e do outro lado era o quarto, sem divisão, sem parede, um cômodo só. Tinha apenas uma porta de entrada, e essa porta, à noite, o dono da casa ele vinha e travava ele com uma tramela, com a madeira, né, bem forte, para que ninguém arrombasse a porta durante a noite. Então, quando anoitecia, o dono da casa pegava a família, do lado onde era o quarto, eram esteiras, né? Deitava ali o dono da casa, a mulher, os filhos nas esteiras, e ele já havia colocado a tramela, né? A madeira para travar a porta, para que ninguém arrombasse a porta durante a noite, e eles iam deitar, iam dormir. Então, imagina a cena. Já era à noite, aquilo ali não tinha iluminação de rua pública. Quem já morou em lugar que não tinha, ou já foi para um sítio, uma fazenda que não tem, sabe a escuridão que é. Então, 7 horas da noite já é como se fosse meia-noite, né? Uma escuridão total. Ele já estava deitado, os filhos já estavam deitados, a esposa já estava deitada. Aí, à meia-noite, naquela escuridão total, o amigo resolve bater na porta e pedir o socorro, pedir que ele lhe dê os 3 pães. E aquele amigo deitado dentro de casa, ele já começa a falar que ele não vai sair. Por quê? Havia uma dificuldade, eu falei para vocês que eram esteiras espalhadas. Então, se ele se levantasse para abrir a porta e atender o amigo, ele ia acordar os filhos, ele ia acordar a esposa, ele ia ter que sair pisando sobre todo mundo. A gente lembra que não tinha luz elétrica, era um clique, como a gente faz hoje, e acende a lâmpada. Não, ele tinha que pegar o candeeiro, né, a lamparina, para ele poder acender, fazer fogo, enfim, uma grande dificuldade. Então era muito difícil para ele levantar, acordar todo mundo, ir lá, tirar aquela tramela pesada que ele tinha colocado, né, só para dar o pão para o amigo, depois colocar de volta, voltar de novo, apagar a luz, passar por cima da meninada, deitar, enfim. Então, diante dessa dificuldade, dessa impossibilidade, ele falou: ó, eu não vou te atender, para de me importunar, vai embora para tua casa, já está todo mundo deitado, eu não vou te atender. Então é desse jeito que Jesus estava falando. Então, em outras palavras, ele estava falando assim: para de me perturbar, eu já estou deitado, meus filhos já estão dormindo, eu não vou te atender. Então, o que Jesus está ensinando? Ele está ensinando que o ser humano, o homem, né, ele precisa de um motivo para ele reagir, para ele fazer determinadas coisas, para ele atender o chamado. Então ele precisa de um motivo.
E aqui é forte que ele fala o seguinte, que aquela pessoa não iria atendê-lo por causa da amizade. Ele ia atendê-lo por causa do incômodo que ele estava causando na casa dele, na família dele. Meia-noite, todo mundo dormindo, e o camarada lá de fora, gritando, batendo na porta. Me arruma 3 pães, por favor, meu amigo, me arruma 3 pães. Então era esse o cenário que Jesus está mostrando. Então qual que é o significado dessa parábola? Qual que é o ponto alto que Jesus está trazendo para a gente nessa parábola? Está no versículo 9 ao versículo 13. A gente vai ler aqui. Fala assim: por isso eu vos digo, pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, a porta será aberta. E qual dentre vós, se tiver um filho e pedir um pão, lhe dará uma pedra? Ou lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra no lugar do peixe? Ou lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, que são maus, sabem dar boas coisas aos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo ao que pedirem. Glória a Deus. Então, vocês veem, dessa parábola, ele traz para essa explicação, que se a gente bater, a porta abre. Se a gente buscar, a gente acha. Se a gente clamar, a gente vai encontrar. A gente vai localizar aquilo que a gente quer. A gente vai receber aquilo que a gente quer. Então, ele está ensinando isso. Essa questão dessa importância na parábola. Qual que é a importância da parábola? Qual que é a mensagem da parábola? A mensagem é a seguinte. Ele fala: vocês que são maus, os homens são maus. Vocês sabem dar boas coisas aos amigos de vocês. Vocês sabem dar coisas boas aos filhos de vocês. Geralmente, vocês vão fazer isso porque precisa de uma motivação. A motivação daquele amigo que estava sendo importunado pelo amigo importuno era a importunação. Não era nem a amizade. Eu vou entregar porque ele está me incomodando, está me importunando. Senão ele vai acordar os meus filhos. Ele vai trazer uma confusão na minha casa. Já é meia-noite, eu vou atender esse camarada. Então o Senhor fala que ele não somente deu os pães, mas tudo aquilo que ele havia pedido. E aqui ele vai falando: se você bater a porta se abre. Se você buscar, você encontra. Se você pedir, vai ser dado. E ele vai falar que se você quer se seu filho te pedir um pão, o que o amigo estava pedindo para o outro? Um pão. E ele não deu para ele uma pedra. Jesus fala que ele deu os pães e tudo aquilo que ele pediu. E ele traz ao ponto máximo o seguinte: que se nós pedirmos a Deus, ele nos dará também as coisas. Então, o cerne, né, o ensinamento dessa mensagem, da parábola, é a forma de orar, é a intensidade de orar, é a motivação de orar. É isso que Deus está ensinando, é isso que Jesus está ensinando. Ele está ensinando que esse Deus que é bom, esse Deus que é amor, ele não precisa de nenhum tipo de motivação para ele dar. E também ninguém pode questionar esse Deus pela generosidade dele. Porque ele é Deus, ele é bom. Ele dá para a gente o que a gente precisa. Ele fornece para a gente o que a gente precisa. Sem motivação. Aquele amigo da parábola tinha uma motivação, um importúnio, que iria acordar os filhos dele. Mas esse Senhor que nós servimos, ele não fica importunado, ele não se incomoda se a gente pedir. Pelo contrário, ele vai e nos oferece, ele nos dá. Então, algumas lições. Essa parábola é curta, né? Estamos com 23 minutos, já estamos entrando na metade para encerramento já. Algumas lições que a gente pode aprender e aplicar com essa parábola na nossa vida. Então, vocês vão lembrar que, primeira coisa, ele falou que é necessário ter amor ao próximo, na parábola do bom samaritano. Depois, quando ele está com Marta e Maria na casa de Lázaro, ele fala da importância de meditar na palavra do Senhor. E agora ele está falando sobre a forma correta de orar, a forma correta de pedir. Então essas três coisas estão linkadas. Quando eu tenho amor ao próximo, quando eu medito na palavra do Senhor, eu sei a verdadeira motivação da oração.
E aí ele vai falar de 3 exortações e 3 promessas. E essa é a lição da parábola. 3 exortações e 3 promessas. Quais são as 3 exortações? Estão aqui no versículo 9. Pedi, buscai e batei. Então, está no imperativo. É uma ordem, uma exortação. Ele falando, peçam, batam, busquem. Né? Então, é dessa forma que ele está falando. Então, são 3 exortações. Pedi, buscai e achai. Né? E achei. E batei, perdão. Pedi, buscai e batei. E quais são as 3 promessas? As promessas são as seguintes: vos será dado, achareis, a porta se abrirá. Vos será dado, achareis, e a porta se abrirá. Então, ele nos ensina a primeira coisa, ele nos motiva a pedir, no versículo 9. Ele nos motiva a pedir. E nós temos que pedir, é isso que ele está ensinando. Peçam, peçam, peçam a Deus, crendo, sem duvidar, porque Deus ele abençoa aqueles que se colocam diante dele, ele abençoa aqueles que buscam a face dele. Então o pedir, ele vem seguido de 3 posicionamentos. Para eu pedir, só pede aquele que é humilde. O arrogante, o soberbo não pede. O humilde, ele consegue pedir. Então peça com humildade. Quando você colocar diante de Deus a sua necessidade, que seja uma motivação de humildade. Segunda coisa, peça quando houver necessidade. Somente o necessitado pede. Então, se você tem necessidade, você pede. É isso que ele está falando. Pedir e será dado. Mas para quem? Primeiro, para quem pede com humildade. Para quem pede por necessidade. E a terceira coisa, para quem pede com confiança. Porque se a gente pede sem crer, sem fé é impossível agradar a Deus. Então tem esse tripé. Pedir com humildade, somente o humilde pede. Pedir com necessidade, somente o necessitado pede. Pedir com confiança, crendo que Deus tem poder para fazer e realizar aquilo que nós pedimos. Se o pai atende o filho que pede para ele um pão, Jesus fala, quanto mais o Pai Celestial vai negar alguma coisa para aqueles que pedirem a Ele. Então nós temos que crer, nós temos que acreditar. Lá em Mateus, no capítulo 8, no versículo 5 ao versículo 13, conta a história do centurião de Cafarnaum. Jesus está andando com os discípulos, o centurião está com um servo enfermo dentro da casa dele, e ele faz o quê? Ele pede, Senhor, basta apenas uma palavra do Senhor, e o meu servo será curado. Jesus enaltece a fé desse homem, falou, nunca vi uma fé dessa nem em Jerusalém. E o texto diz que naquele mesmo momento, o servo foi curado. Naquele mesmo momento, sem que Jesus fosse à casa dele. Jesus até desejou ir à casa do centurião. Ele falou, não precisa, basta apenas uma palavra, e ele será curado. Então, o centurião experimentou o pedir e vos será dado. Então, é essa a primeira exortação que Jesus nos faz. Peçam, porque tem promessa. Quem pede, tem promessa. Qual que é a promessa? Vos será dado. Segundo ensinamento, ele nos mostra a buscar. Busquem, né? Busquem, buscai. Ele fala, buscai e achareis. Então, quem busca, acha. Então, nós temos que buscar com confiança. E aqui, o pedir mais o agir é igual ao buscar. Então, quando eu peço, eu tenho que agir. Não é pedir e ficar parado. É pedir mais agir. Então, ele está falando de buscar. Porque se você apenas pedir e ficar parado, porque você vai ver na intensidade. Primeiro você pede, agora está crescendo, agora eu estou buscando. Buscando. Então, isso significa que além de eu pedir, eu tenho que tomar algumas posições que vão se harmonizar com o meu pedido. Eu tenho que fazer um pedido e as minhas ações têm que ter harmonia com o meu pedido. Um exemplo bem simples. Você pede para Deus, pede para o Senhor te abençoar
para você passar num concurso público. Opa, esse é o pedido. Então, Jesus falou, quem pede, recebe. Opa, vou receber. Só que não é só isso. Pede, agora você busca. Qual que é a busca? Harmonizar a sua vida com o seu pedido. Você tem que harmonizar aquilo que você quer com a sua oração. Então, eu quero passar num concurso público. O que eu faço para eu passar num concurso público? Ora, é simples. Estude. Isso é o buscar. Se prepare para a prova. Faça cursinho, né? Vá atrás, vai buscar conhecimento naquilo que você quer alcançar. E aí você pediu e você foi buscar. E o que vai acontecer? Quem busca, acha. Então você pediu, você buscou, você vai achar. Aí você vai receber para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então tem que ter essa harmonia entre o pedir e o buscar. Em Marcos, no capítulo 7, do versículo 24 ao versículo 30, conta a história de uma mulher sírio-fenícia. Essa mulher, ela fez um pedido para Jesus. Senhor, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus falou para ela assim, não é justo eu pegar os pães que são dos filhos e dar para os cãezinhos. Ela continuou buscando, ela falou, mas Senhor, os cãezinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Então ela não só pediu, ela também buscou. Ela buscou e ela achou, porque o Senhor trouxe cura para a vida daquela mulher, da filha daquela mulher. Trouxe libertação para a vida da filha daquela mulher. Então quando eu peço, eu vou receber. Mas eu posso colocar uma intensidade maior nesse meu pedido. Buscando. E o buscar é trazer harmonia entre o meu pedido e aquilo que eu quero. Você quer emagrecer e você vai ficar sentado no sofá? Você vai emagrecer? Claro que não. Você tem que ir para academia, você tem que ir para um parque fazer ginástica, você tem que fazer alguma coisa. Se você quer aprender a tocar um instrumento, você compra um instrumento, põe ele no case dele, na caixa dele, deixa do lado e fica olhando para ele. Você vai aprender a tocar? Claro que não, você tem que buscar, você tem que ensaiar, você tem que estudar para você receber aquilo que você quer. Então, esse pedido, eu peço, eu recebo, eu busco, eu acho, vai intensificando. Agora a gente vai dar mais uma intensidade um pouquinho maior. Já pediu, quem pede recebe, quem busca acha. Mas eu posso fazer um plus, eu posso ainda, além disso, eu posso bater. Então ele fala aqui, quem bate, a porta se abre. Então vocês veem que essas exortações e essas promessas, elas se intensificam. Eu peço, eu busco e eu bato. Eu peço, eu recebo. Eu busco, eu acho. Eu bato, a porta se abre. Intensificando a minha oração. Intensificando o motivo da minha oração. Sabendo que Deus, ele vai me responder. Não porque eu estou importunando a Deus. Mas Jesus mostrou que aquele amigo que batia a porta à meia-noite, amigo, me dá um pão. Amigo, por favor, me dá um pão. Me dá um pão. O outro amigo, ele se sentiu incomodado. Não foi nem pela amizade. Mas foi por causa da insistência daquele amigo que pedia para receber o pão. Ele não somente deu o pão, quando ele deu mais do que aquilo que ele havia pedido. E é isso que o Senhor está ensinando. Então agora eu vou bater. O que é bater? Bater é pedir, é agir e é perseverar. Então é pedir, quem pede recebe, quem age, quem busca acha, e quem persevera, bate, a porta se abre. Então é esse o ensinamento. Então eu vou intensificando. Agora eu vou continuar orando. Teve uma vez, acho que a Luana, se ela for ouvir isso daí, ela vai entender o que eu estou falando. A gente fez uma oração na igreja e uma pessoa me falou, olha pastor, pede uma vez só e Deus vai responder. E eu fiquei até quieto, porque eu já conhecia essa passagem do amigo importuno, do juiz Enico, das vezes que Jesus orou 3 vezes no Getsemane, que Paulo orou 3 vezes, né? E que Isaac que orou intensamente, enfim, eu não quis entrar em discussão com a irmã, porque ela falou que era pedir uma vez só, e aqui não, Jesus está falando de uma intensidade. Então, não é para eu orar uma vez só, orei e parei, eu orei, está na mão de Deus, não, eu oro, eu peço para eu receber. Mas se eu quero receber, eu intensifico buscando, né? Harmonizando aquilo que eu quero
com o meu pedido para eu encontrar. E agora, fazendo mais ainda, batendo a porta, perseverando, intensificando o meu pedido para que eu possa receber. Então, é isso que o Senhor está falando, dessa intensidade de orar. Porque às vezes a gente pensa assim, por que orar? Porque o próprio Jesus falou para a gente orar, para a gente buscar, para a gente insistir. Pode ser que a nossa vida esteja bagunçada, pode ser que a gente esteja vivendo momentos de grandes dificuldades, mas o Senhor quer que a gente tenha intensidade nas nossas orações, que nós continuemos clamando e pedindo, batendo a porta com insistência para a porta se abrir. A porta se abriu para esse amigo importuno, por quê? Porque ele insistiu, né? A Bíblia diz aqui, Jesus contou na parábola, que o amigo que estava lá dentro, ele ficou incomodado, ele não conseguia mais ouvir tanto aquele amigo lá fora clamar. Ele falou, ele vai acordar todo mundo aqui, eu vou ter que atender esse camarada. Ele levantou e entregou tudo que aquele amigo havia pedido. Ele atendeu, né? Não só os pães, mas ele deu tudo que o outro precisava. E aqui Jesus está falando, qual que é o filho que pede um pão, você dá uma pedra? Pede um peixe, você dá uma cobra? Pede um ovo, dá um escorpião? Ele fala, se vocês são maus, os homens são maus, dão boas coisas aos filhos de vocês, quem dirá o Pai Celestial, né? Que não vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então existe uma intensificação, essa perseverança na oração, em pedir. Em Marcos, no capítulo 10, fala do Bartimeu, né? O cego Bartimeu. Tanto Lucas, Mateus e Marcos falam, né? Desse cego que clamou ao Senhor, pedindo que o Senhor olhasse para o estado de miséria dele. Mas em Marcos é o único que vai falar o nome dele, que é Bartimeu, né? A gente conhece ele como Bartimeu. Embora Bartimeu quer dizer filho de Timeu, talvez não fosse nem o nome dele mesmo, mas ele fosse conhecido como filho do Timeu, né? Como às vezes o pessoal é o filho do Esdras, é o filho da Magda, é o filho da Lúcia, né? Mas ele era conhecido como o Bartimeu, né? Então ele ouvindo que Jesus vinha passando com a multidão, ele era cego, o texto diz isso, ele estava sentado ali na entrada de Jericó, pedindo esmola, e ele ouvindo aquele tripé, né, aquele barulho de pé de pessoas vindo, e ele entendeu que era Jesus, ele começou a clamar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto diz que as multidões começaram a mandar ele se calar. Cala, para de incomodar o mestre, para de perturbar o mestre. E ainda diz que ele começou com mais força. Por quê? Batei e a porta vai se abrir. Batei e abrir-se-vos-á. Com mais força, com mais voz. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o texto diz que Jesus ouviu o clamor daquele homem e veio até ele e o curou. Louvado seja o nome do Senhor. Então a gente vê a intensidade do pedido. Quem pede, recebe. Quem busca, acha. Quem bate, a porta se abre. Então é isso que o Senhor está ensinando para aquele servo que falou, Senhor, nos ensina a orar. E ele começa ensinando o Pai Nosso, né? Que aqui em Lucas 11, o Pai Nosso, né? Eu nem li, mas eu posso ler para vocês agora, no versículo 2, com 37 minutos. Então Jesus lhe falou, quando você orar, diz assim, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos diariamente o nosso pão do dia a dia. Perdoa os nossos pecados, também como nós perdoamos todos que nos devem, e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Então Lucas ele registra uma oração resumida, né, diminuta, do Pai Nosso, que está lá em Mateus capítulo 6, e aí na sequência ele fala dessa parábola, né, como que a gente vai orar. A gente ora pedindo para receber, buscando para achar, batendo para a porta se abrir. Então, nessa intensidade. A quarta coisa que a gente vai ver nesse estudo é o seguinte: para Deus nunca é tarde da noite, meu irmão. Para Deus nunca é tarde da noite. Aqui a parábola diz que o amigo chegou meia-noite e o outro se sentiu incomodado porque era meia-noite. Deus, ele está fora do tempo. Para ele, o ontem, o hoje, o amanhã é a mesma coisa. Para ele não tem tempo, ele não se incomoda. Então, quando que eu tenho que orar, pastor? Todo tempo, todo momento, toda hora, onde você estiver. No carro, no banheiro, no ônibus, no metrô, na tua casa, na rua, no mercado,
passeando no parque, na igreja, onde você estiver, na praia, sabe, tomando banho de mar, entrando no mar, oh Deus, que coisa maravilhosa, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é tremendo, como eu amo o Senhor, glória a Deus, porque o Senhor fez o mar, os céus, as estrelas, o Senhor fez tudo, glória a Deus, glória a Deus por todas as coisas, glória a Deus por nossas intercessões, o Senhor tem respondido, aleluia, é verdade, Mariana, Deus tem respondido, tem ouvido as nossas orações. Então, não existe hora inapropriada. Poxa, mas agora, não importa a forma que você esteja, o momento que você esteja, você tem que orar, você tem que clamar, você tem que buscar a Deus para que você possa receber aquilo que Deus tem para entregar para você, aquilo que Deus tem para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o apóstolo Paulo, em 1 de Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, diz assim: orai sem cessar. Ou seja, orem o tempo todo, orem sem parar, porque se vocês pedirem, vocês recebem. Se vocês buscam, vocês acham. Se vocês batem, a porta vai se abrir. Então, é nessa intensidade, é nessa força, nesse desejo, é nesse clamor, nessa oração, para que a gente possa receber aquilo que Deus tem para entregar para a gente. 40 minutos, a gente está chegando agora no último momento para a gente encerrar a parábola da manhã, o estudo da parábola dessa manhã, o nosso devocional. Sexta coisa, sexta não é a quinta, né? Quarta coisa, quinta coisa. A parábola nos ensina que Deus ouve as nossas petições e que Ele conhece as nossas necessidades. Então, é isso que a parábola ensina. Deus, Ele conhece as nossas necessidades e Ele ouve as nossas orações. Mas também a gente tem que entender que existe a soberania de Deus. Por isso que eu falei para vocês, Jesus ele ensinou a verdadeira motivação de orar. Lembra como foi crescendo no ensino? Primeiro eu amo o próximo, parábola do bom samaritano. Depois eu medito na palavra do Senhor, Marta e Maria na casa de Lázaro. Depois eu faço a verdadeira motivação da oração. Então ele vai ensinando essas coisas. Porque quando eu conheço a palavra de Deus, quando eu tenho amor ao próximo e quando eu sei a verdadeira motivação, eu vou orar segundo a vontade de Deus. Tiago diz que nós não recebemos porque nós pedimos mal, porque nós pedimos segundo as nossas próprias desejos. O apóstolo João, na epístola dele, ele fala assim: se nós pedirmos alguma coisa segundo a vontade, nós temos a certeza de que nós recebemos. Então, às vezes nós fazemos pedidos que estão fora da vontade de Deus. E é por isso que é da importância de conhecer a palavra de Deus. Né? Enquanto a Maria estava sentada ali, recebendo os ensinamentos do Senhor, a Marta estava trabalhando, estava correndo para lá e para cá. Jesus falou assim: ela recebeu a melhor parte, e isso não vai ser roubado dela. Quando eu conheço a vontade de Deus, conheço a palavra de Deus, a minha oração é segundo a vontade e a palavra de Deus. Então existe uma diferença, e eu tenho que entender isso. A soberania de Deus e os meus pedidos. A soberania de Deus e as minhas orações. Existe uma grande diferença. Você acha que Deus vai ouvir uma pessoa que vai pedir para ele assim: Senhor, abençoa para que eu possa roubar o banco esse dia, que dê tudo certo? Claro que não, meu. Deus ensinou: não roubarás. Né? Então, é uma oração que Deus não vai ouvir. Por quê? Porque está fora da vontade de Deus. Está fora do desejo de Deus. Você acha que Deus vai ouvir uma mulher que ora para que um marido de outra mulher, um homem que é casado, Senhor, abençoa para que ele largue dela e venha ficar comigo? Deus vai ouvir? Claro que não. Deus não vai ouvir, porque está fora da vontade de Deus. Então eu tenho que orar à vontade de Deus. Por isso que eu tenho que sentar igual a Maria sentou nos pés do Senhor, para eu saber o que é a vontade dele, para eu saber aquilo que Deus tem para a minha vida. Tem um texto conhecidíssimo de todos nós, e alguns pregadores até usam esse texto fora do contexto. E alguns irmãos, inclusive, aprendendo errado, isso chama-se aprender por osmose. Né? Eu ouço uma coisa, eu vejo uma coisa, e eu repito aquilo que eu ouvi, eu repito aquilo que eu vejo, e penso que aquilo é uma verdade. Isso é osmose, né? Chama osmose. Eu repito aquilo que eu aprendi.
Mas não é isso que Jesus ensinou. Eu vou ler esse texto, é conhecidíssimo de todos nós, 44 minutos, mas eu tenho que ler para que a gente possa fazer uma compreensão maior. Mateus capítulo 6, versículo 33, diz assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Opa! Então, se eu buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, todas as coisas, todas as demais coisas, tudo que eu quero vai ser me acrescentado. É isso? Não, é isso que os pregadores ensinam, né? Na hora que está pregando aí, fala assim: e as demais coisas vos serão acrescentadas. A igreja chora: ai, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma casa, Deus vai me dar um salário de 10 mil reais, de 20 mil reais, de 40 mil reais. Ah, eu vou ganhar R$1 milhão. Por quê? Porque todas as coisas vai me ser acrescentada. Todas as coisas. Não é isso. Não é isso. Então eu tenho que ir no contexto. Olha, está escrito na nossa Bíblia e a gente lê mal ou interpreta mal porque a gente quer ler mal ou interpretar mal. Estou vendo ali o Martim José. Negão, daqui a pouco eu vou te ligar e eu estou precisando de uma ajuda sua, tá? Um beijo para Marlene, para Sirlene. Marlene eu já falei, né? Que Deus abençoe. Então vamos ler de novo o texto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Todas essas coisas. Quais coisas? Que estão dentro do contexto. O que está dentro do contexto? Os pássaros não passam fome e as flores do campo se vestem. Então Jesus está falando o quê? Busquem o reino de Deus. Olha a promessa que está falando. Busquem o reino de Deus. Busquem a justiça de Deus. E Ele vai acrescentar para você o quê? O comer e o vestir. Isso é a promessa de Deus. Ele está te oferecendo o comer e o vestir. Não passar necessidade. É isso que Ele está te oferecendo. Aí as pessoas ampliam para aquilo que Jesus não está falando. Então o texto está falando justamente isso. Todas essas coisas. O comer do pássaro e o vestir da erva do campo. É isso que Jesus está falando. Então, para a gente poder entender. Então, dentro da soberania de Deus e das minhas petições, eu tenho que pedir dentro da vontade de Deus, dentro da soberania. O que Ele está me oferecendo? Comer e vestir. Então, pode orar, pode pedir por comida, pode pedir por vestimenta, pode pedir que Deus vai dar. É lógico que Jesus está falando aqui, Ele dará além daquilo que a gente pede. É lógico que Deus dá mais coisas para a gente, mas não é uma promessa que eu vou ficar rico. Não é uma promessa que eu vou ter uma casa na praia, que eu vou ter uma fazenda, que eu vou ter um aras, embora alguns pastores consigam ter, né? Não é o meu propósito, não é o meu objetivo. Eu estou naquela que Paulo fala: você tendo o que comer e o que vestir, você é um dos mais felizes dos homens, né? É o que eu estou precisando que Deus me dê. Apenas o comer e o vestir. Então, para eu entender a soberania de Deus, ele está falando de todas essas coisas, comer e vestir. E aqui também na parábola, a gente vai ver um paralelo que Mateus faz com Lucas. Lucas e Mateus, eles fazem um paralelo dessa parábola, né? Desse ensinamento, do fechamento do ensinamento. Embora Mateus não fale da parábola do amigo importuno, mas ele fala a mesma coisa que pedi e dar-se-vos-á, no capítulo 7, no versículo 7. Mas ele termina falando assim, ó: se vocês que são mal sabem dar boas coisas ao filho de vocês, quanto mais o Pai Celestial, o Pai que está no céu, vos dará boas coisas aos que pedirem. Então, Mateus termina falando que Deus vai dar para a gente boas coisas. E quais são essas boas coisas que Jesus dá? Que Deus vai dar para a gente? Opa, então Deus vai me dar boas coisas. Mas qual que são as boas coisas? Então, o Lucas, aqui que a gente leu no capítulo 11, ele vai explicar quais são essas boas coisas. Vocês, sendo mal, sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial vos dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Então, a boa coisa que Jesus está falando é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a fonte de todas as coisas boas que a gente pode ter na nossa vida. Então, é isso que o Senhor quer nos dar. Ele quer nos dar o Espírito Santo. Porque se a gente tiver o Espírito Santo, a gente vai ter paz, a gente vai ter alegria, vai ter justiça. Porque é isso que é o reino de Deus. Paulo fala lá em Romanos, né? O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, você tem o Espírito Santo, ele é a fonte de toda coisa boa que você pode ter na tua vida. E ser amigo de Deus é a coisa mais maravilhosa que a gente pode ter.
né? O Irã, ele é meu amigo. Eu sei que eu peço às vezes coisas para ele e ele me ajuda, mesmo às vezes ele não podendo ajudar. O Martins é meu amigo, eu peço coisas para ele e ele me ajuda, mesmo às vezes não podendo me ajudar. Mas eu tenho um amigo poderoso chamado Deus, chamado Jesus, chamado Espírito Santo, que me concede todas as coisas. Então, já que Deus me concede todas as coisas, me concede o Espírito Santo, a paz, a alegria e a justiça, o que eu tenho que fazer? Para concluir, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Não andem ansiosos por coisa alguma. Tira a ansiedade do teu coração. A gente está vivendo um tempo de tanta dificuldade, todo mundo trancafiado, um tempo de tantas incertezas. A gente não sabe, né, o que vai acontecer. Eu estava ouvindo agora há pouco, antes de eu ligar a live, né, que aqui em São Paulo, a perspectiva das crianças voltarem para a escola é em junho. Meu Deus, essas mães vão se descabelar, né? Vão ter que procurar algumas coisas para distrair essas crianças, né? Então, a gente começa a ficar ansioso, começa a ficar apreensivo. Então, o que Paulo está falando aqui em Filipenses, capítulo 4? Não andem ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Então, os seus pedidos sejam plenamente conhecidos diante de Deus. O que nós aprendemos hoje? Quem é que tem um amigo, que se ele recebe um amigo à noite na casa dele, ele não vai na casa do outro pedir pão. Seja plenamente, bate, pede, busca, que você vai receber. Por meio da oração e da súplica. E com ações de graça. Já agradecendo a Deus por ter recebido. Obrigado, Pai, pela tua bondade. Eu sei, lembra que Jesus falou assim, obrigado, diante do túmulo de Lázaro, obrigado, Pai, que tu sempre me ouve. Isso é ação de graça. Obrigado, Senhor, pela tua bondade. Obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu favorecimento, porque o Senhor sempre me ouve. Então é isso que o Senhor está ensinando para nós. É isso que essa parábola está ensinando para nós nessa manhã. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Vamos orar, meus queridos? Glória a Deus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus Cristo, que nesta manhã nós queremos te agradecer por esse ensinamento, por mais essa parábola do amigo importuno, Pai. Nós queremos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, toda a nossa aflição, porque é o Senhor quem tem cuidado de nós. Eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja visitando cada irmão que está me ouvindo nessa manhã, nessa live, ó Pai. Tocando nesse coração, renovando a esperança, tirando a dúvida, tirando as incertezas, Pai. Nós pedimos nessa manhã, porque sabemos que vamos receber. Nós buscamos nessa manhã, porque sabemos que iremos achar. Nós batemos nessa manhã, porque sabemos que a porta será aberta. Porque me conhecendo que somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos e aos nossos amigos. Mesmo que seja num momento inoportuno. E sabemos da tua bondade. Que o Senhor não existe um momento para pedir. Podemos pedir em todo momento, ó Pai. Aquilo que pedimos, aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, ó Pai. E eu peço, ó Pai, nessa manhã que o Senhor venha trazer paz ao nosso coração. Venha trazer tranquilidade ao nosso coração. Venha tirar a ansiedade, o medo, a dúvida, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, as incertezas. Que nós, ó Pai, não fiquemos, ó Pai, enchendo nossas cabeças de coisas ruins. Assistindo esses programas sensacionalistas que querem abalar a fé do teu povo, ó Pai. Mas que nós possamos confiar no Senhor com perseverança, sabendo que batendo a porta se abrirá. Abençoe cada irmão, cada irmã. É que eu te peço no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos. Glória a Deus. Um dia de bênção para vocês. Um dia de grande alegria, de grande felicidade. Sabe que Deus está te ouvindo. Sabe que Deus quer responder o teu clamor e a tua oração.
A irmã Magda escreveu: boa e agradável é esta palavra, palavra digna de toda aceitação. É verdade, minha irmã. A palavra de Deus, ela é digna de toda aceitação. Quando ela vem para corrigir a gente aceita. Quando ela vem para trazer edificação, a gente aceita. Quando ela vem para trazer consolo, a gente aceita. Porque nós, como bons filhos, bons amigos, sabemos ouvir o conselho do nosso Pai e do nosso Senhor. Amém? Eu quero convidar os irmãos nesta terça-feira à noite, às 20 horas aqui, horário do brasileiro, às 18 horas no horário peruano, eu vou estar participando de um programa com o pastor Livan, chama Diálogos, né? E nós vamos estar falando sobre a igreja comunista. E eu vou pedir para que vocês deem audiência, né? Assistam o que nós vamos comentar, o que nós vamos debater. É um programa interessante, eu já assisti 3 programas dele, com outros convidados, e dessa vez ele me convidou para que eu seja o entrevistado. Então ele vai propor algumas perguntas com relação à igreja comunista e eu vou responder as perguntas que ele fizer. Vai ser um programa interessante e eu gostaria que vocês acompanhassem. Eu quero agradecer a cada irmão que tem acompanhado na live e não deixa a gente desanimar, não. Faltam poucas parábolas agora. Eu acho que mais 2 semanas a gente já deve estar terminando as parábolas de Jesus. Depois eu tenho que pensar em outra coisa para fazer. Mas quando terminar as parábolas, eu vou mudar um pouquinho, porque não é fácil toda manhã ter que falar 1 hora sobre um assunto. É puxado. Mas eu faço isso para a glória de Deus e também para servir vocês, um propósito que eu coloquei no coração. E a partir de que terminar as parábolas eu vou mudar, eu vou talvez fazer um dia sim, um dia não. Enfim, eu vou ver como a gente vai fazer, tá bom? A gente pode mudar, fazer todo dia alguma coisa mais curto, mais uma meditação. Pode ser que a gente faça um dia também de perguntas, né? Os irmãos vão escrevendo na tela, eu vou aqui respondendo. Enfim, a gente vai ver alguma coisa aí, tá? Mas eu agradeço vocês que têm sido fiéis comigo, que vocês possam compartilhar com seus amigos, para que mais pessoas possam receber esses ensinamentos que Deus tem falado conosco todos os dias. Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe vocês poderosamente, que vocês possam, em nome de Jesus Cristo, importunar esse amigo tão precioso, sabendo que quando bate, recebe, abre. Não, quando bate, abre. Quando pede, recebe. E quando busca, acha. Deus abençoe. Um bom dia para todos vocês. Fiquem na paz. A Tati. Obrigado, Senhor, pelo cuidado e amor com as nossas vidas. Esse Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Não há nada melhor do que ser amigo de Deus, né? Que Deus abençoe. A paz do Senhor. Bom dia a todos. Fiquem na paz. Obrigado, irmã Magna. Deus abençoe. Fica na paz. Paz do Senhor. A grandeza e o poder de Jesus, meu bom pastor. Glória a Deus.